Boa noite a todos. Constando o quórum legal de vereadores, na qualidade de presidente da Câmara, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 15ª legislatura. Sejam todos bem-vindos. Cumprimento os senhores vereadores e senhora vereadora. Boa noite aos presentes e às pessoas que nos acompanham online. Cordialmente solicito aos presentes que desliguem os seus aparelhos celulares ou mantenham os mesmos no modo silencioso. Nesse momento, em posição de respeito, acompanharemos a execução do hino nacional. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostenta estrelado, e digam verde louro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Ao final da sessão, faremos a oração do Pai Nosso, intencionado aos familiares e amigos da senhora Zélia Nazato Zimmermann e ao senhor Mário de Andrade, irmão da professora Marli de Andrade Possamay, falecidos neste final de semana. Parabenizamos os vereadores pela passagem do Dia do Vereador, comemorado dia 1º de outubro. A todos, parabéns pelos relevantes serviços prestados aos nossos laurentinenses.
Também no dia 12 de outubro, comemora-se o Dia das Crianças. Parabéns a todas as crianças. Sintam-se abraçados pelo Poder Legislativo de Laurentino. Ia parabenizar a Laurinha, em nome das crianças, mas ela não está aqui agora, né? No dia 12 de outubro, comemora-se também o Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Antecipadamente, parabenizamos todos os professores pela passagem do seu dia, que ocorrerá dia 15 de outubro. Parabenizamos você, professor, por sua força e dedicação. Sinta-se abraçados por esta casa. Peço a todos para que, de pé, aplaudimos todos os vereadores, as crianças, a padroeira do Brasil e os professores. A todos, a nossa imensa gratidão. Antes de passar para a deliberação das matérias que constam no expediente, convido nesse momento o primeiro suplente de vereador, senhor Osnildo Pedro Schmidt, do Partido Social Liberal, PSL, para ocupar o cargo vago pelo período de vigência da Resolução número 30 de 2022, que dispõe sobre a licença do vereador Marcelo Tonetti. Informo ainda, conforme previsto no regimento interno da Casa, fica o suplente dispensado de prestar o compromisso em convocações subsequentes. Sendo assim, fica o vereador Osnildo, que já assumiu em 2021 dispensado, somente apresentar a declaração de bens, pois a Casa já dispõe cópia do seu diploma. Nesse momento, declaro empossado o primeiro suplente de vereador, Osnildo Pedro Schmidt, do Partido PSL. Seja bem-vindo, senhor Osnildo. Solicito à servidora Larissa que faça a leitura do termo de posse. Aos 10 dias do mês de outubro do ano de 2022, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal, reuniram-se ordinariamente sob a presidência da vereadora senhora Marinel Tarsa Cristofolini, os senhores vereadores e senhora vereadora, Gilberto Marçaneiro, Luzia de Luca Alves, Maicon Luiz Schmidt, Mário Alexandrini, Osmildo Caetano, Roberto Carlos Bonessa e Vilmar Tonetti. Inicialmente, a presidente, verificando o quórum regimental e invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 15ª legislatura. Na presente sessão, tomou posse o senhor Osnildo Pedro Schmidt na qualidade de primeiro suplente de vereador, tendo obtido 177 votos sob a legenda Partido Social Liberal, PSL, em substituição ao vereador Marcelo Tonetti, do Partido Social Liberal, PSL, que licenciou para tratar de interesses particulares pelo período de 10 de outubro a 8 de novembro do corrente ano, conforme dispõe a resolução número 130. A presidente da mesa diretora, a vereadora Marinel Tarsa Cristofolini, convidou o suplente para a entrega da declaração de bens e apresentou o diploma expedido pela Justiça Eleitoral. Ato contínuo, a presidente informou, tendo prestado o compromisso uma vez, ficou suplente de vereador dispensado de fazê-lo novamente, em convocações subsequentes, conforme previsto no artigo 6 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Diante do primeiro suplente de vereador do PSL ter assumido temporariamente em 2021, ficou mesmo dispensado. Ato contínuo, a presidente declarou empossado o senhor Osnildo Pedro Schmidt como vereador efetivo, e tratado o fim específico, foi lavrado e assinado este termo. Solicito à servidora que realize a leitura do ofício 001, subscrito pelo líder de bancada do PSL da Câmara de Vereadores Laurentino, referente à indicação no cargo vago na comissão permanente da Casa. Prezada presidente, em conformidade com o regimento interno da Câmara de Vereadores de Laurentino, através do presente, indica o representante do PSL, Partido Social Liberal, o primeiro suplente de vereador Osnildo Pedro Schmidt, para ocupar o cargo vago de membro na Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente, em substituição ao vereador Marcelo Tonetti, PSL, pelo período conforme dispõe a resolução número 130. Ressalta-se que no artigo 40, parágrafo único, no ato das composições permanentes, figura sempre o nome do vereador efetivo, ainda que licenciado. Atenciosamente, Roberto Carlos Bonessa, líder de bancada do PSL. A seguir, passamos para a deliberação das matérias que constam no item expediente. Solicito à servidora, que hoje nos auxilia na leitura dos trabalhos, que inicie lendo a ata número 72 da sessão do dia 26 de setembro.
Ata número 72. Aos 26 dias do mês de setembro do ano de 2022, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal, reuniram-se ordinariamente sob a presidência da vereadora Marinel Tarsa Cristofolini, a senhora vereadora e os senhores vereadores: Gilberto Marçaneiro, Luzia de Luca Alves, Maicon Luiz Schmidt, Marcelo Tonetti, Mara Alexandrine, Osmildo Caetano, Roberto Carlos Bonessi e Vilmar Tonetti. Inicialmente, a presidente, verificando o quórum regimental e invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 15ª legislatura. A presidente cumprimentou os senhores vereadores presentes no plenário, servidores, todos que acompanhavam a sessão online. A seguir, a presidente intencionou a oração do Pai Nosso aos familiares e amigos de Mário Felizari e Maura Morim, falecidos recentemente. Dando continuidade, a sessão passou para as deliberações das matérias que constavam do ito expediente, solicitando à presidente e à servidora que realizasse a leitura da ata número 071 da sessão ordinária realizada no dia 19 de setembro. Após lida e discutida, a ata foi aprovada por unanimidade. Na sequência, a presidente solicitou à servidora que realizasse a leitura da mensagem número 28, anexa ao projeto de lei número 814, que institui a política municipal de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista e da outras providências, oriunda do Poder Executivo. Ato contínuo, a presidente solicitou à servidora que realizasse a leitura do ofício Gabinete Prefeito número 161, referente ao encaminhamento de segunda via de leis municipais. Ato contínuo, a presidente solicitou à servidora que realizasse a leitura do requerimento número 008, de autoria do vereador Marcelo Tonetti, com o seguinte teor: requer licença do mandato de vereador para tratar de interesses particulares nos termos do artigo 16, inciso 4 da Lei Orgânica e artigo 81, inciso 3º do Regimento Interno, pelo prazo de 30 dias. A partir de 10 de outubro de 2022 a 8 de novembro de 2022, que seja apresentada pela mesa diretora projeto de resolução concedendo a referida licença, com deliberação da dispensa dos prazos regimentais para que seja deliberado o projeto de resolução nesta sessão. Ao final, acatado e aprovado por unanimidade a dispensa dos prazos regimentais e aprovado o requerimento número 008 por 8 votos favoráveis em única votação. Em seguida, a presidente solicitou à servidora que realizasse a leitura da moção de aplauso número 015, de autoria do vereador Vilmar Tonetti, subscrita pela presidente, pela vereadora e pelos vereadores. Ato contínuo, a presidente solicitou à servidora que lesse a justificativa do projeto de lei complementar número 813, que altera anexo 3, 4, 5, 7, 9, 15 e 16 da Lei Complementar número 957/2007, que dispõe sobre o quadro de pessoal, cargos, vencimento e desenvolvimento funcional da Câmara Municipal de Laurentino. Cria a função de contador superior, anexo 16. Exclui a função gratificada de diretor-geral e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Imediatamente, a presidente acatou o requerimento de pedido de regime de urgência urgentíssima, bem como a dispensa dos prazos regimentais ao projeto de lei complementar número 813 e submeteu em única discussão do plenário, o qual resultou aprovado pelo processo nominal por 9 votos favoráveis em única votação. Dando sequência aos trabalhos, passou-se para a deliberação das matérias que constavam do item ordem do dia. A presidente solicitou à servidora que realizasse a leitura da emenda do projeto de lei complementar número 811, que dispõe sobre a criação de cargos públicos de assessor jurídico do gabinete do prefeito e assessor jurídico da Secretaria de Administração. Altera anexo 2 e 4 da Lei Complementar número 1021, de 3 de abril de 2009, e da outras providências, originado do Poder Executivo através da mensagem número 024. A seguir, a presidente submeteu o projeto em segunda discussão e, após discussões, submeteu em segunda votação pelo processo de votação nominal, resultando aprovado por 7 votos sim favoráveis e por 2 votos não contrários. Votaram favoravelmente os vereadores Gilberto Marçaneiro, Luzia de Luca Alves, Maicon Luiz Schmidt, Marinel Tarsa Cristofolini, Mara Alexandrine, Osmildo Caetano e Vilmar Tonetti. E votaram contra os vereadores Marcelo Tonetti e Roberto Carlos Bonessi. Em seguida, a presidente solicitou à servidora que realizasse a leitura do projeto de lei número 812, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022 e da outras providências, originado do Poder Executivo através da mensagem número 024. Na sequência, a presidente solicitou à servidora que realizasse a leitura do parecer exarado em conjunto pelas comissões competentes. A seguir, a presidente submeteu o projeto em primeira discussão e, após discussões, o submeteu em primeira votação pelo processo de votação nominal, resultando aprovado por 9 votos favoráveis. Na sequência, a presidente solicitou à servidora que realizasse a leitura do projeto de lei complementar número 813, que altera anexo 3, 4, 5, 7, 9, 10, 16 da Lei Complementar número 957/2007, que dispõe sobre o quadro de pessoal, cargos e vencimentos e desenvolvimento funcional da Câmara Municipal de Laurentino. Cria a função de contador superior, anexo 16, exclui a função gratificada de diretor-geral e da outras providências com anexo, de autoria da mesa diretora. Ato contínuo, a presidente solicitou à servidora que realizasse a leitura do parecer exarado em conjunto pelas comissões competentes.
Em seguida, a presidente submeteu o projeto em única discussão e, após discussões, o submeteu em única votação pelo processo de votação nominal, resultando aprovado por 9 votos favoráveis, em regime de urgência urgentíssima, com a dispensa dos prazos regimentais com os anexos. Foi dispensada a leitura dos anexos e aprovada por unanimidade pelo plenário. Na sequência, a presidente solicitou à servidora que lesse o projeto de resolução número 128, que dispõe sobre a participação de vereadores e vereadoras no Encontro Nacional de Legislativo promovido pela UVB, União de Vereadores do Brasil, nos dias 4 a 7 de outubro de 2022, em Iraí, Rio Grande do Sul, de autoria da mesa diretora. A seguir, a presidente submeteu em única discussão e, após, submeteu em única votação pelo processo de votação simbólica, resultando aprovado por 8 votos favoráveis. A seguir, a presidente solicitou à servidora que realizasse a leitura do projeto de resolução número 129, que transfere dia de sessão ordinária, de autoria da mesa diretora. A presidente submeteu em única discussão e, após, submeteu em única votação pelo processo de votação simbólica, resultando aprovado por 8 votos favoráveis. Dando sequência aos trabalhos, a presidente solicitou à servidora que realizasse a leitura do projeto de resolução número 130, que dispõe sobre a concessão de licença de mandato para o vereador Marcelo Tonetti e estabelece outras providências, de autoria da mesa diretora. A seguir, a presidente submeteu em única discussão e, após, submeteu em única votação pelo processo de votação simbólica, resultando aprovado por 8 votos favoráveis. Em seguida, passou-se para o item explicações pessoais, tribuna. Pronunciaram os vereadores Marcelo Tonetti, Roberto Carlos Bonessi, Gilberto Marçaneiro, Michael Schmidt, Vilmar Tonetti e Osmildo Caetano. A seguir, pronunciou-se da tribuna o excelentíssimo prefeito em exercício, senhor Agenor Ave. Na sequência, a presidente convocou os vereadores e vereadora para audiência pública referente às metas fiscais, que realizar-se no dia 28 de setembro, quarta-feira, às 19 horas. A seguir, foi feita a oração do Pai Nosso. Após, a presidente concluiu agradecendo a presença de todos e, invocando a proteção de Deus, declarou encerrada a presente sessão ordinária. Em discussão, a ata. Em votação, os favoráveis mantenham-se sentados e os contrários que se levantem. Aprovada a ata por unanimidade. Solicito à servidora que faça a leitura das mensagens procedentes do Poder Executivo, na seguinte ordem numérica, 29 e 30 de 2022. Mensagem número 29. Senhora Presidente, senhores vereadores, submetemos à elevada consideração desta egrégia Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre a alteração da alínea A do inciso 4º do artigo 17 da Lei nº 1204, de 7 de maio de 2013 e da outras providências. Justifica-se a necessidade das avaliações trimestrais dos alunos do ensino fundamental, a intenção desta administração em alinhar com o governo estadual, que já vem avaliando seus alunos a cada 3 meses, estendendo ser mais positiva essa periodicidade das avaliações. A AMAV vem estimulando a alteração da forma regionalizada, ou seja, para que todos os municípios do Alto Vale do Itajaí façam as adaptações necessárias do sistema de avaliação. Por último, ressaltamos que foi consultado o Conselho Municipal de Educação, CME, que de forma unânime se posicionou favoravelmente à proposição, ata de reunião em anexo. Na expectativa de podermos contar com a costumeira atenção dispensada aos nobres pleitos e, sobretudo, pelo elevado espírito público que preside as sessões dessa casa, viemos requer de Vossa Excelência e dos ilustres pares que nos assegurem uma celere tramitação e aprove do presente projeto de lei complementar, pelo que antecipadamente agradecemos. Atenciosamente, prefeito Marcelo Tadeu Rocha. Mensagem número 30. Senhora Presidente, senhores vereadores, submetemos à elevada consideração desta egrégia Câmara Municipal o projeto de lei complementar que dispõe sobre alterações do perímetro urbano do município de Laurentino com a inclusão de novas áreas e exclusão de uma área e da outras providências. Justifica-se a apresentação do presente projeto de lei a intenção desta administração em proporcionar um ambiente jurídico favorável ao crescimento urbano de forma ordenada. Portanto, com todo o acatamento e respeito devido, solicitamos que Vossas Excelências apreciem, discutam e aprovem o presente projeto de lei. Certo de contar com a intenção de apoio integral dos nobres vereadores, ficamos no aguardo. Atenciosamente, prefeito Marcelo Tadeu Rocha. Solicito à servidora que faça a leitura do ofício número 168, oriundo do Poder Executivo. Ofício número 168, referente encaminha a segunda via de leis municipais. Senhora Presidente, estamos encaminhando segunda via das seguintes leis municipais. Lei Complementar número 1479, de 28 de setembro de 2022, que dispõe sobre a criação de cargos públicos de assessor jurídico do Gabinete do Prefeito e assessor jurídico da Secretaria de Administração, altera anexo 2 e 4 da Lei Complementar número 1021, de 3 de abril de 2009 e da outras providências. E Lei Complementar número 1480, de 28 de setembro de 2022, que altera anexos 3, 4, 5, 7, 9, 10,
16 da Lei Complementar número 957/2007, que dispõe sobre o quadro de pessoal, cargos, vencimentos e desenvolvimento funcional da Câmara Municipal de Laurentino, cria a função de contador superior, anexo 16, exclui a função gratificada de diretor-geral e dá outras providências. Peço à servidora que realize a leitura das matérias que constam no item expedientes diversos. Ofício da Caixa. Assunto: comunicação de liberação de recurso. Senhora Presidente, atendendo ao disposto no artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos Vossa Excelência para conhecimento e providências cabíveis a liberação de recursos financeiros em 4/10/2022, no valor de R$ 875 mil, destinado a esse município, referentes à parcela do contrato de financiamento número 0601555765/2022, assinado em 30/5/2022, no âmbito do programa Finisa, modalidades de despesas de capital apoio financeiro. Respeitosamente, Alexandre de Araújo de Melo, coordenador de filial, e Renato Francisco Savares, gerente da filial. A seguir, passamos para a deliberação da matéria que consta no item ordem do dia, como item único. Consulta o plenário para a dispensa da leitura do projeto 811, pelo fato da matéria ser muito extensa, e foram realizadas 2 audiências públicas, uma pelo Poder Executivo, em 31 de agosto, e outra pela Comissão Competente de Finanças e Orçamento, em setembro, para discussão e revisão do projeto que trata da LDO. Os favoráveis mantenham sentados e os contrários que se levantem. Aprovada a dispensa do projeto de lei. Solicito à servidora que faça a leitura da emenda do projeto 811 do Poder Executivo, através da mensagem número 26. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2023 e da outras providências. A seguir, peço à servidora que leia o parecer exarado em conjunto pelas comissões competentes. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente Vilmar Tonetti, a favor. Vice-presidente Gilberto Marçaneiro, a favor. Membro Mara Alexandrine, a favor. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Gilberto Marçaneiro, a favor. Vice-presidente Osmildo Caetano, a favor. Membro Vilmar Tonetti, a favor. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Presidente Osmildo Caetano, a favor. Vice-presidente Mário Alexandrine, a favor. Membro Roberto Carlos Bonessi, a favor. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social. Presidente Maicon Luiz Schmidt, a favor. Vice-presidente Luzia de Luca Alves, a favor. Membro Marcelo Tonetti, licenciado. Osnildo Pedro Schmidt, em abstenção. Em primeira discussão, o projeto. Em primeira votação. Tu quer falar? Vereador Doca. Cumprimento a presidente Marinel, nobres vereadores e vereadoras, o nobre vereador Osnildo Pedro Schmidt. Seja bem-vindo a essa casa, que nos assiste no plenário, que nos assiste em casa. Às vezes a gente vem para essa casa aqui e vota para não ler todo o projeto, mas esse é um projeto que está gravado em 2 audiências públicas, uma da Prefeitura e uma da Câmara de Vereadores. Teve bastante gente até acompanhando, né? A LDO é onde que vai ser aplicados os recursos do município no ano que vem. Então, acho que não tem porque a gente só discutir, só a gente está dando uma explicação, porque não foi lido toda a matéria, porque foi feito 2 audiências públicas. Obrigado, presidente. Vereador Beto. Saudar a presidente, a vereadora, os vereadores, as pessoas que nos acompanham online e quem nos acompanha no plenário. Falar dessa audiência pública, a gente já fez 2 vezes, né? E como a gente tem alguns prazos, né, presidente? A gente vai ter que fazer uma reunião extraordinária na próxima quinta-feira, dia 13, às 19 horas, porque a gente tem prazo, né? Que até dia 15 de outubro isso tem que voltar à administração do município. Então, precisamos fazer o extraordinária para aprovar esta lei. Mais alguém? Em primeira votação, o projeto. Conforme previsto no regimento interno da Casa, a votação dar-se-á pelo processo de votação simbólica. Os favoráveis mantenham-se sentados e os contrários que se levantem. Aprovado o projeto de lei 811, por 7 votos favoráveis e 1 abstenção. Lembrando que o vereador Osnildo não vota esse projeto. Vereador Osnildo quer se retirar? Libero, então, o vereador Osnildo por problemas de saúde. Até quinta-feira, Dido, extraordinária, tá?
Passamos a seguir para o item explicações pessoais. O vereador ou vereadora que queira fazer uso da tribuna, por gentileza, faça sua inscrição. Vereador Mário? Não. Roberto? Não. Beto? Sim. Maicon? Não. Luzia? Não. Ali? Não. Doca? Não. Vereador Gilberto? Novamente saudar a presidente, a vereadora, os vereadores, quem nos acompanha aqui no plenário e quem nos acompanha online. Posso ficar com o tempo deles tudo? 2 minutos. Na sexta-feira, né, a gente participou aqui do lançamento do livro no Centro de Eventos Laurentino, O Presente do Passado. Foi muito show de bola, tá? Porque esse livro fala da nossa agricultura, desde lá do início, antes de ser Laurentino, né? Que primeiro a gente podia ter sido a terra do carvão mineral, que acharam na Serra Tumil. Depois fomos mais tarde para a terra da mandioca, porque as terras aqui de Laurentino eram o que mais produziam por hectares. Nisso até trouxe as duas fecularias na época, né, que foi a do seu Carlos Reynolds, em 1948, aonde depois foi vendida para o seu Willy Schutz, que foi o nosso primeiro prefeito, né? Depois a caçava do seu Vitor Olff, mais tarde foi a Companhia Lorenz. Essas duas fecularias, né, trouxeram muito progresso para o nosso município. No final do ano de 1978, o ciclo da mandioca foi baixando, né, por hectares, e passou Laurentino a ser conhecido como a capital brasileira do fumo de corda. Foi de 1968 a 1988, onde a nossa agricultura era no fumo de corda, né? A produção chegou a marcar 1 mil toneladas por ano de fumo de corda. Também, devido aos agrotóxicos e coisas, essas culturas foram ficando de lado. E aos 35 anos, seu Pietro Nasato, nascido na Itália, veio para o Brasil com a sua esposa e 2 filhos, Ângelo e Fiorindo. Em 1914, seu Ângelo Nasato veio morar em Laurentino e trouxe na bagagem algumas técnicas de mudas, né, frutíferas, e aonde passou para o seu filho Pedro Nasato, aonde eles foram pioneiros, né, nessa coisa de enxerto, mudas frutíferas. A família Nasato foi a pioneira. O livro também traz várias informações sobre os produtores rurais do município, onde hoje tem uma quantidade de 123 produtores de mudas ornamentais, frutíferas e nativas. Isso também são 123, mas passa um número de 415 pessoas, né, que são famílias que trabalham, não contando essas floricultura, essas empresas hoje que vivem disso, né? É só das famílias mesmo, gerando aí, chegando a movimentar 415 pessoas no processo de mudas. O motivo que levou essas famílias a mudar da mandioca, do fumo, foi a qualidade de vida, né? Que hoje, para produzir ornamental, não precisa tanto agrotóxico, a renda e a estabilidade financeira. Hoje, Laurentino se torna um dos maiores produtores de muda ornamental nativa e frutífera do estado de Santa Catarina. Também queria aproveitar aqui e parabenizar aos idealizadores desse livro, né? O município de Laurentino também teve participação, onde, devido aos 60 anos de emancipação política e administrativa, foi parceiro deste livro. A Associação Ambientalista Pimentão, a Unidade e o Horto Florestal. Queria parabenizar os 3 autores do livro também, que foi o Robson Carlos Ave, o Juarez de Oliveira e o Miguel Ângelo Bis. Mas foi muito legal, tinha a maioria dos produtores, quer dizer, todos os produtores estavam convidados, tá? Participar, foi um evento show de bola mesmo. Queria também aqui aproveitar e parabenizar a CME de Laurentino, né? O adulto, onde muito tempo o Laurentino vinha batendo na trave e nunca chegou a ser campeão. E nesse campeonato, o torneio de inverno em Trombudo Central, o time ficou campeão. Então, queria falar o nome aqui dos atletas: o Felipe Renzi, o Celso Boni, o Marlon de Andrade, o Vaé,
o Fernandinho Caetano, o Marcelinho, Matheus Ancini, Lucas Rense, Daniel Nunes e o Rubinho Facchini, onde foi, além de ser goleiro menos vazado, foi o destaque do torneio. E também o nosso Sub-13 conquistou o 3º lugar. Também aproveitar aqui e pedir a Deus, né, que conforte o coração aí da família da dona Zélia Nazato Zimmermann, né, que a gente sempre leva a lembrança dela, e que cada vez que conversava com ela, ela estava sorridente e sempre para cima, né? Se é isso, desejar uma ótima semana a todos. Não tem mais ninguém para falar hoje, né? Todo mundo quieto. Sim, senhor. Liberado, vereador Michael. Tá. Eu só queria parabenizar hoje em nome do do funcionário Silvio. E dia 4 foi dia do agente de saúde, né? Leva o nosso abraço aos agentes de saúde, tá bom? A gente esqueceu de colocar aqui antes. Obrigado pela lembrança, Silvio. Vereador, quem sabe, né, Silvio, na próxima. Antes de concluir a sessão, convoco os senhores vereadores para a reunião extraordinária a ser realizada dia 13, quinta-feira, às 19 horas, para deliberarmos sobre as seguintes matérias: projeto de lei número 811 e moção número 015. Nesse momento, então, faremos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Amém. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos e uma ótima semana.